Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Mauro tem a Isa, Laura e Tonho, e hoje nós comentaremos a final da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça, 2 de setembro. Oi gente, estão preparados para falar dessa final? Porque olha, ao contrário dos outros anos, essa tem muita coisa barra crítica para fazer. Olá, preparadíssimos? Eu sempre falo que eu odeio a final do MasterChef, né? E esse ano não vai ser diferente. Eu tô com o Tonho, eu não gosto, eu já não vi várias. Eu também. Eu sempre vejo a temporada inteira e pulo a final. E Vejo quem venceu, tá ótimo, é isso aí. Às vezes eu vejo quem venceu e falo, não obrigada, e não assisto porque eu fico com raiva da vitória. Dois pontos. É que final de MasterChef, gente, como todo mundo tá acostumado a ver, é que é 15 minutos de cozinha e 1 hora e 45 de enrolação. Aí pra gente que vê ao vivo, é complicado, realmente a gente não tem como adiantar as cenas, entre outros. E o segundo ponto é que época de final é época que o gatilho, sempre a Laura citando a Lorena, o discurso dela, a Laura nunca assistiu a final da sexta temporada porque ela sabe que a Lorena perdeu e ela torcia muito pra Lorena. Então os gatilhos da Laura sempre são ativados por mim Trauma, nas redes eu lembro sociais até porque hoje. eu falo disso. Eu tava numa festa de aniversário, e aí o Rich me contou quem ganhou, e eu fiquei tão chateada que eu nunca assisti. Inclusive, beijos pra Lorena. A Lorena foi a primeira participante do MasterChef a dar uma entrevista aqui pro podcast, né? Lorena muito Diva. maravilhosa. Foi a primeira que contou pra gente coisas de informações que hoje em dia, claro que os participantes podem contar, mas a gente não tinha ideia de como era a experiência de gravar. Mas, ó, vamos começar já fervendo. Como falei em off, a gente vai começar com energia lá de Vilmoca hoje. Então, fica a critério de cada um interpretar isso. Mas essa é a primeira final do MasterChef Brasil sem a apresentação da Ana Paula Padrão, ou seja, sem um apresentador fixo. Então, o que a Band fez? O que está com a maioria dos episódios. Ele viu que os jurados apresentaram em alguns momentos, né? Quando o Jacquin se ausentou, tivemos alguns convidados, a gente teve Evaristo apresentando o leilão, etc. Então eles conseguiram preencher algumas lacunas, sendo que a final ficou só pelo jurados. E convenhamos, gente, os jurados deram um show de horrores. Mas hoje sim, vou começar com a Isa, porque a Isa foi a primeira pessoa mais criticando a Paula Padrão aqui. Mas Isa, especialmente nesse episódio, não fez falta na Paula Padrão? Com toda certeza. Com toda certeza. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Que maluquice foi aqui? Não, com certeza. Nunca achei que eu fosse dizer isso, mas volta na Paula Padrão. Volta pelo menos pra final, né? Dá um cachê da final pra ela, pergunta quanto ela tá cobrando só pra apresentar a final. E ela volta Gente, toda vez. por que não chamaram o Evaristo de novo? Pensei exatamente a mesma coisa. Por que não? Foi terrível, eles não sabem fazer. E eu fiquei pensando, meu Deus, deve passar um tempão para eles conseguirem fazer as partes na gravação, porque não é possível que seja tão ruim de ao vivo. Foi assim, terrível. Foi muito, muito ruim. Não sei, eles ensaiaram? Não sei, gente. Foi muito ruim. Muito fraco. Eles não são bons para apresentar ao vivo. Sabe o que me pega? É porque já são 12 anos, 12 temporadas do Jacquin e do Fogaça. E eles ainda não desenvolveram nenhum traquejo para entretenimento. Sabe, eles nunca procuraram tentar fazer alguma coisa pelo sinal, eles só queriam ser jurados mesmo. E às vezes até com jurados a gente tem o que contestar. Mas é porque faltou uma coisa, gente. O Fogaça tava a mulher. Essa aqui vai ser pros 30 a mais. Quase 40 a mais. O Fogaça tava a mulher do sanduíche ishi em alguns momentos. O retorno do ponto vindo, ele falando. Eu quando tava na escola apresentando, e olha que eu sou tímido, né? Assim, não gaguejava tanto daquele jeito, que a travada que eles davam pra ler o TP. Eles esperavam, sei lá, o TP passar pra ler. Tava Bom, muito. esse Eu era o fiquei com problema. pena. Eu acho que não tinha TP. Não tinha teleprompter. Eles estavam ouvindo o que eles tinham que falar. E aí eles ouviam, falavam. E ficou um negócio horrível. Muito ruim. Então, tipo assim, eles tiveram aí o Evaristo, né, que apresentou o leilão, teve a Fernanda Gentil. Qualquer um deles podia apresentar e teria feito melhor, porque tá acostumado com isso, né? Ou então colocasse um teleprompter de verdade, porque eles lendo teleprompter durante a temporada funcionou. Mas nessa de ouvir no ponto e falar, nossa, foi assim. Parecia aquela coisa de tradução simultânea, sabe? Que a pessoa fala, pausa. Ah, eu achei horrível, horrível. E olha que no decorrer da temporada eu gostei de não ter apresentador. Achei que fluiu. Mas nessa final tinha que ter. Ainda mais porque é uma final de MasterChef. Eu odeio final de MasterChef. Vou falar isso mais umas 30 vezes nesse episódio. É muita enrolação. Eles enrolam muito. Então, tipo assim, é muita falação. Aí o participante fala, aí o outro participante fala, aí a família fala, aí outra família fala, e os jurados falam.
e um monte de coisa. E vem o patrocinador e fala. Todo mundo fala. Então, aí, se você não tem uma mínima desenvoltura, você perde ali o telespectador, né? Que a audiência já estava baixa, a crítica, então, vai cair em cima desse episódio. Não, você fala, perde o telespectador, perdeu a minha mãe no começo. A minha mãe falou, vamos ver Olha só. vamos ver o final do Masterchef. E a gente não, ela não vê ao vivo, né? Ela só estava vendo pelo YouTube. Ela desistiu, porque ela tava passando tempo, ninguém tava cozinhando. Ela falou, vou dormir. E desistiu. Então só eu, que tenho esse contrato aqui com o vitalício, e não ia poder assistir, não ia ter muito tempo de assistir no YouTube hoje. E aí minha mãe falou, não, amanhã eu vejo. Cara, esse é o problema. O Masterchef já acaba tarde, né? E aí minha mãe olhou e tava na programação falando que tava pra acabar 1h da manhã. Aí ela falou, tchau. A gente entende final de reality show ser longa, né? Assim, tipo, porque tem algumas coisas. Mas se é do Masterchef, seria longa, seria interessante se fosse longa, se 1h30 do programa fosse eles cozinhando, alguma coisa assim. Mas é porque realmente o programa começa de 10h30, não tem necessidade de terminar 1h da manhã. Cara, eu vi pelo YouTube hoje. E a primeira parte do episódio tem meia hora. Nessa primeira meia hora, ninguém cozinha nada. Eles só vão começar, tipo assim, eles dão uma largada ali de comprar os itens pelo celular do iFood no finalzinho da primeira parte do episódio. Então já foi meia hora ali de enrolação. Eu fico, não, eu fui passar, acho que eu vi o episódio inteiro em meia hora. Porque eu passei tanta coisa. Nossa, eu passei um monte de coisa também. Eu tava falando, Isa, com o Tonho, a Isa tá assistindo a final do Masterchef, vê o tapete vermelho começou a passar. Eu não tava assistindo, porque eu faria isso também. A única coisa importante do tapete vermelho era que dava pra ver o Fully, né, que ele tava lá. Então dava pra ver o Fully ao fundo, dava pra ver ele por lá. O Fully maravilhoso, que já gravou várias temporadas de Masterchef aqui com a gente. E eu acho engraçado essa publi do iFood, foi interessante, por sinal, né, de fazer o pedido, mas eu, se tivesse na final do Masterchef, eu iria inovar, gente. Eu pediria meus pratos já pelo iFood. O programa duraria 15 minutos, porque meus pratos, minha entrada. E vendo que o Felipe B serviu, ele podia ter pedido os pratos dele realmente pelo iFood. Desculpa pelo esse shade. Tô numa vibe host aqui do Drag Race Brasil, já que não entregaram nada e tem que entregar aqui. Mas foi complicado, mas com jurados realmente. Jurados foram bons em apresentar alguns momentos durante a temporada inteira. Chegou na final, precisa de um apresentador. E como eu falei, a Band tem vários apresentadores lá na casa. Gente, tu quer pegar essa pessoa, vai lá fazer uma pontinha lá. Eu tenho certeza que algumas pessoas iam querer, porque o mesmo Masterchef dando 2 pontos, a maioria do programa desse povo que tá aí dá 0,5. Então já é uma evolução de 1,5, né? De público, de diferença. E fica a dica para o próximo ano, porque em alguns momentos eu fiquei misturado com a sessão de dó, de vergonha alheia, de tudo, porque o anúncio do vencedor foi uma coisa, pra mim, foi uma coisa, sabe, vergonhosa. Quando o Tonho falou que a fez, cuidado que você vai querer se enfiar num buraco de tão vergonhoso que é, porque era travado, era tudo. Vi a hora o drone cair, sabe, eles leram o resultado errado. Eu acho que o resultado saiu num envelope assim pra eles não ter certeza que iam errar ou não, mas o Jacan falando muito, a gente não tinha legenda, né? Então tava complicado isso. Vamos falar dos finalistas? Daniela e Felipe B se enfrentaram na final, que tem um tradicional menu completo com entrada, prato principal e sobremesa. Como temos algumas observações para falar de cada rodada, porque geralmente a gente traz aqui um convidado, né? Toda final a gente é acostumado a trazer um ex-participante do Masterchef para comentar. Eu fiz, não, esse ano eu vou fazer diferente. Porque como a gente tem coisa para criticar, é melhor estar só o podcast aqui. Porque ele vai criticar a gente de uma forma que vai criticar mesmo. Porque tanto que a gente vai dividir por categoria, porque a gente tem críticas para algumas coisas. E olha que nós temos nossos favoritos aqui nessa final, que de forma unânime, tanto eu, Isa, Tonho, Laura, Gabi, o Pedro, a Camis, todo mundo que veio aqui, da gente aqui do podcast, apostou na vitória da Daniela. E pela primeira vez a gente apostou e acertou, né? Todo mundo de forma unânime, porque já foi gravado. Porque se fosse antes da gravação aí... Desculpa, Daniela, mas a gente teria traído. Eu acho que, na verdade, errado. Foi porque tava muito óbvio esse ano. E falando em vamos começar, que geralmente o programa é decidido pela sobremesa, né? A gente finge, né? Que foi mais uma final decidida pela sobremesa, mas vamos começar falando da entrada. Isa, o que você achou das entradas dos dois? Porque ele teve alguns comentários que daí a gente já começou a perceber, por exemplo, que o Felipe B ia perder o Masterchef. Vocês perceberam pela entrada que ele já ia perder? Assim que ele falou assim, tá no limite do sal, eu falei, porque quando falou, tá no limite do sal, em outras palavras, fez, seu prato tá pia pura, tá salgado, sinto muito. Eu fiquei pensando isso na mesma hora. Gente, o que é estar no limite do sal? Quer dizer que tá com sal demais, não adianta, não tem outra forma de falar. Ou o sal tá no ponto, ou tá com menos, ou tá mais, não tem limite do sal. Limite do sal é porque tá salgado, não tem isso.
Entendeu? Entendi. Aí é que tá tipo assim, porque fala assim, no limite do sal quer dizer o teu. Então o sal não tá perfeito. Então tá com sal a mais, né? Agora fala assim, 1 minuto pra não ficar intragável. Tá salgado. Não tem limite do sal. Entendi o que vocês quiseram dizer com isso. Eu também olhei, escutei isso e falei assim, nossa, a Helena vai descascar ele. Foi a primeira pessoa que eu achei que ia falar alguma coisa, sabe? Do sal. Eu tinha certeza Uhum. que ela ia falar. Mas não falou nada, né? Não E disse, não, pelo né? menos. Não. Aí eu achei então que poderia ser ok. Mas a hora que o povo lá deu todo aquele prequepé do povo lá gente, vamos ser sinceros, a gente já assistiu tanto tempo, a gente já tem, a gente já sabe, a gente já sabia que a Daniela ia ganhar pela história. O menino podia fazer um menu de restaurante 5 estrelas Michelin lá, que ele não ia bater por conta de toda a história da temporada, né? Vocês viram que toda hora voltava na cara da Tainã? Coitada dessa menina, gente. Ela não tava fazendo nada, falou Eu vou nada, absolutamente mostrando nada. toda hora. Mostrava a Daniela colocando sal no trequinho, pá, cara da Tainã. Tainã ficou, tadinha, gente. Ainda bem que pelo menos era só na cara dela, porque se fosse nos confessionários, quando o Felipe M aparecia. Olha, gente, você tem a oportunidade de ir para um reality show e marcar o reality show por várias formas. Mas você ser marcado por um prato que não conseguiu servir inteiro e por ficar dando indireta de quinta série em plena final, aquele confessionário dele falando, eu queria que todo mundo tivesse. A Daniela não poderia ter vindo. Nossa, ela não só veio, como foi na final e ganhou. E aí? E aí, qual é a tua história agora aí? Né? Porque dá pra não precisar. Como eu tuitei isso ontem, dizendo assim, que quando o programa é 100% gravado, eu relevo alguns comentários dos participantes. Tanto que no começo pode ver que eu, Isa, Laura, Tonho aqui, tudo. Enquanto falava até da Tainã, a gente falava, Tainã tem potencial. O Felipe M cozinhou bem. Não sei o quê. Porque os comentários a gente via que eram comentários do seu tempo, né? Daquela período de tempo que era gravado e eles estavam vivendo aquele momento. Aí, o momento que você sai, vê que o programa foi ao ar e começa a comentar algumas coisas que você sabe que está comentando uma coisa pela metade que o público não vai entender e que o público não vai gostar, aí tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, eles podiam ter baixado a bolinha. Mas e aí, Laura, da entrada, o que você achou? Achou que quem levou a melhor aí foi a Daniela, mas você achou que foi uma diferença muito grande entre os dois? Eu acho que esse me pareceu o mais equilibrado. Eu acho que o Felipe ele pensou um menu com bastante técnica, para mostrar bastante técnica, que ele sabia fazer muita coisa, com ingredientes assim diferentes, ele sabe, fora do comum, assim. Então eu acho que a entrada foi para mim a melhor prova do episódio inteiro, assim, foi a mais equilibrada. E até a Daniela também, ela foi para um lado mais diferente, né, com a questão da Bahia e tal, e ela falou muito da questão do sabor, né, do molho, etc. Eu acho que, para mim, pareceu mais equilibrado, mas eu daria a vitória para Daniela por causa do No Limite do Sal. Para mim, isso é salgado, não existe outra forma de dizer. Se tá salgado, a outra vai ganhar, não adianta o que falar. Mas assim, pra mim essa foi a melhor prova do Felipe na final, assim. Não digo nem a melhor, a única boa. Eu concordo. Eu acho que esse foi o prato mais interessante que eles deram, porque é o que mais pareceu equilibrado e eu acho que é o que mais pareceu certo dos dois, assim, sabe? O que me pareceu mais interessante de experimentar também. Mas deu para ver, né, durante o período que eles estavam fazendo, né, o processo ali deles fazendo o prato, toda hora o Felipe botava sal na porra do prato, né? Aí a Leonela ficava, para de botar sal. Ele ia lá e colocava mais sal. Enfim, né, aí deu para ver que realmente estava salgado, mas é isso, final eles não vão falar mal, né? Eles só falam assim, dão aquele elogio. Você tem que adivinhar nas É, entrelinhas. exato. Então, mas eu achei interessante. Eu achei que foi o prato mais interessante. Os outros pratos que eles fizeram não me apeteceram, não. Até antes do comentário do limite do sal, de vista, o prato que eu primeiro iria comer seria o do Felipe por causa do camarão, que é uma coisa que eu me fica logo de cara, porque de vista, né? Quem sempre fala aqui, um MasterChef, a gente não come, a gente não prova, a gente julga pela cara dos pratos, né? Tudinho, mas esse eu achei, não sei se vocês também acharam, que é a primeira final do MasterChef em si,
que o nível de críticas e de a gente olhar, quando a gente olhava algumas coisas do preparo e dos pratos, a gente conseguia dizer que estava dando errado, né? Eu acho que foi a primeira final que a gente conseguiu reparar nisso, dizendo assim, isso tá dando errado, como o Tony falou. Toda hora botando sal, a gente sabia que uma hora ia salgar, e salgou, né? Então eu acho que foi disso. Mas a Daniela levou a melhor. E eu, como falei, de vista, até o momento de falar sal, eu ia do Felipe. Mas, né, na hora que pôr sabor, gente, com sal, e por isso, pra mim, isso conta muito. Tava bonito de aparência, né? Esse tava. Tava. E o que conta muito é porque, assim, eu não sei se, como o jurado tinha que falar limite do sal, era tipo a Helena Rizzo preparando o terreno pra caso o Felipe fosse muito bom nos outros pratos e ganhar. Porque imagina você dizer, não, seu prato tá salgado. Como é que uma pessoa vai ganhar uma chefe servindo um prato oficialmente decretado salgado pelos jurados? Então, eu acho que deu uma segurada nas críticas, digo, pra ir, mas os jurados, tanto que a sobremesa, no prato principal, que eles foram um pouco mais diretos, porque já eram aí segundo, terceiro prato. Mas eu acho que deram uma disfarçada muito grande na questão do sal, para não ficar muito óbvio. E mais uma vez eu repito, alguém vencer com um prato salgado, eu acho que ia ser complicado. Ainda mais da situação de enredos e de tudo que essa temporada construiu. Agora a gente passa pro prato principal, né? Inclusive, Vit, você falou dos negócios dos enredos. Eu vi um comentário que falou que eles falaram, quem tá torcendo pra fulano. Aí falaram assim que as pessoas... Tinha alguns torcendo pro Felipe, mas a maioria tava torcendo contra a Daniela, né? Acho que isso ficou muito claro, né? Ficou mesmo. É uma ótima leitura. Ficou, porque teve confessionário de participantes, supostamente teria o mesmo nome do finalista, falando assim que não ia torcer pro pessoa que não torceu pra ele, mas eu não me lembro do Felipe torcendo pra você também, não. Né? Então, assim, não é uma coisa que a gente se lembra muito acontecendo. E a gente sabe que alguns têm amizades. Eu vi a pessoa reclamando porque a Leonela tá sendo Felipe, gente, ela é amiga dela. Tão amigo que ela chama ele de pressão baixa, assim, na cara dura, no confessionário e tudo. Mas a gente teve o prato principal, aí que aqui, como falei, deu pra ver que o Felipe tinha potencial pra perder quando começou a salgar. Mas aqui, pra mim, é onde a Dani ela só perderia a final se ela tivesse servido bolo de merda com cobertura de bosta. Porque, gente, a gente vai chegar num ponto. Vai chegar num ponto porque o prato, pra mim. Não sei se o Felipe vai escutar o podcast ou nada, mas. Desculpa, mas pra mim o prato principal dele é prato de pessoa pra ser eliminada naquela. A gente vai começar a discutir agora, vamos, Isa. Eu vou começar escalonando os níveis de comentário. Porque a Laura, quando chegar na vez da Laura, a gente se prepara. Felipe, desliga o podcast na hora que chegar na vez da Laura. Porque a Laura ficou revoltada com esse povo durante toda a final. Toda vez que eu chegava no grupo pra falar com a Laura, tava criticando o povo ainda. Ela ficou gatilhada com o povo, mais gatilhada com o povo que a Tereza, né, que foi eliminada com um. Mas vamos lá, Isa. O que você achou desses pratos principais? Porque é o prato principal, aí tem que ser um prato que você tem que dar sua cara, que tem que ser uma coisa bem boa mesmo. Olha, eu achei eles mais fracos do que as entradas. Eu achei que as entradas foram mais impactantes, sabe? Não sei se é porque deu um monte de coisa errada, então, né, deu tudo errado. Poderia ter sido muito melhor, mas não. Gente, eu achei tão sem gracinha os Ruim. dois. Foi ruim. É. Fala. Vamos falar. Foi ruim. Ruim porque eu não experimentei, mas sem graça, assim, não deu vontade de comer, sinceramente. Aí, eu não sei quem foi que passou lá e falou, nossa, com vontade de comer os dois, não sei o quê. Não, gente, olha, é assim, indiscutivelmente a Daniela foi uma ótima vencedora, né, porque, enfim, coroou a história dela, né, essa temporada inteira foi a história da Daniela. Mas, gente, aqueles dois Sofia Telles lá estavam muito magrinho, muito sem graça. Tudo bem que a Helena falou que a massa tava no ponto certo, tava fininha, uma delícia. Mas, gente, massa fresca não pode ser fininha. A característica principal de uma massa fresca é justamente ela ser mais carnuda, sabe? Gastronomicamente falando, olha eu dando carteirada, gente, socorro. Mas é isso, entendeu? Ela não pode ser fininha. É sinônimo, porque ela perde bocada, sabe? E aí, aquele pouquinho de recheio que ela colocou, aquela bisque que tava rala, não tava legal. Não tava legal. Pelo menos não aqui desse lado. E o prato do Felipe também não tava. Aquele polvo gigante que tava com uma cara de. Gente, eu não consigo acreditar que aquele polvo tava cozido. Eu preciso ter uma conversa muito séria com alguém que comeu aquele polvo de verdade, porque ele não tava com aparência de cozido. Ele Pronto, tava falei. cru.
Isa, porque tem um vídeo que pegaram, focaram mesmo na Helena. A Helena, quando tava cortando o povo, ela quase pegou uma motosserra pra serrar o povo. Porque, gente, tava lá o vídeo, ela serrando o povo. Gente, não, tá borrachudo ali. De cara, eu iria no prato principal da Daniela, porque, primeiro, o povo não ia encarar um povo nem a pau. Mas, nem se tivesse bom. E aí, o caso dele que não tava, eu acho, não sei, eu não encararia um povo daquele borrachudo. Eu fiquei chocado quando eu vi, porque eu entendi o comentário da Isa, assim, do Dinho, mas o prato Daniela eu digo que eu comeria, porque quando eu pego aquele um povo borrachudo, por ele quase tudo ali eu comeria. Mas eu acho que faltou a administração de tempo. Eu não sei se ele tentou dar um passo maior que a perna, sabe? Porque a gente sabe que tem a questão do tempo do povo foi levantada a temporada inteira, desde quando a Teresa saiu, né? Foi uma questão que eliminou ela da primeira vez, né? Assim, a desatenção da Teresa com o tempo do povo, que o mezanino falou um tempo e ela fez outro tudinho. Eu acho que talvez ele tivesse ido por outro lugar. Às vezes, ousar demais é o necessário? Ou você fazer o que você sabe, mas fazer bem? Né? Que eu acho que foi a linha que a Daniela estava seguindo. E acho que a gente viu que deu certo para ela. Não foi tão espetacular, mas foi uma linha que deu certo para ela, porque foi uma coisa que a gente era acostumado a ver, talvez, a Daniela fazendo no decorrer da temporada. Já o Felipe, não. Eu acho que ele tentou ir muito mais além, querer mostrar. Eu acho que o que pesou para ele, que pode ter dado errado com a questão de tempo e preparo, foi ele saber que ele estava enfrentando a favorita na final. Né? Ele saber que estava enfrentando a que tinha a melhor história, a que tinha muito mais confessionários, a que tinha muito mais pins, né? Ele tinha o melhor histórico, mas quem liga para histórico se você serve um povo borrachudo? Ele podia ter 10 pins, gente, agora, com isso, né? Eu não tenho nada contra o Felipe, ele elogiou outro destaque, tudo aqui para ele, mas é porque realmente é um erro que pega muito na final. Você entregar um prato que demora. Gente, procurem no Twitter, que tá lá principalmente, o vídeo com a câmera focando, que o povo ainda deram um zoom, mostrando a Helena tentando cortar o povo. É muito complicado. Antes da Laura meter o pau no prato, deixa eu falar, antes que eu acho que a Laura vai mais forte. Expectativas sendo criadas pra Laura daqui a pouco falando do povo. Não, é porque a Laura reclamou muito, realmente. Eu só queria apontar uma coisa, né? Que eu não achei muito apetitoso os pratos, até porque eu não gosto de polvo. Mas realmente estava duro e a gente, né, teve a lição nessa temporada do tempo do polvo, né? Que a Teresa foi eliminada, porque o Felipe M deu o tempo errado para ela. E, enfim, né? Tava duro, gente. Dava pra ver, só que eles não vão falar porque afinal. Só que eu achei meio assim, sem graça, ele servir na final uma carne, um purê e um molho, sabe? Que é um vegetal, assim, uma coisa que eles faziam muito nas primeiras temporadas de MasterChef. Hoje você vê que a coisa evoluiu um pouco mais, né? Então, eu achei isso, talvez teria perdido um pontinho ali também, sabe? Enfim. Mas, e da Daniela, também achei meio sem... Não tinha aquela coisa de você ver o prato e falar, nossa, quero comer isso. Parecia mais uma entrada do que um prato principal. Pegando o gancho do que o Tonho falou, que ele falou do prato não ser muito criativo, tem até a própria Daniela falar, não vou fazer purê, né? E aí mostra ele fazendo purê. Uma edição É verdade. 10/10, Absolute Cinema. Eu fiquei, não acredito nisso. Nessa hora eu falei, não é possível que ele vai ganhar depois de ela fazer isso. Ou vai ficar muito maravilhoso, ou vai, tipo assim, o pé jogando areia no prato. Foi areia no prato. Então, primeiro da Daniela, eu acho que o prato dela não foi o melhor que ela sabia fazer. E eu acho que ela sabia disso. O marido de Daniela, inclusive, o marido de Daniela entregou excelentes confessionários. Muito mais pronto pro reality show do que outros lá. O povo falou que queria eles o Power Couple. Eu consigo ver. Personalidade forte, claramente. E ele falou que ela tava muito nervosa, que deu a perceber que ela tava nervosa, que ele percebeu. E pra mim tava muito claro que ela tava nervosa, porque a bisque dela não estava dando certo e nem adianta, não deu certo. Ela sabe que não deu certo. Não tá, dá pra ver. Bisque não tem aquela aparência, né? Quem já comeu sabe disso. Ela tem que ser mais grossa. E eu não comi, no caso, porque eu tenho alergia a camarão. Só deixando claro. Mas eu já viu. Não era pra ter aquela aparência. Eu concordo com vocês, eu acho que o prato dela não tava. Sabe o que faltou pra mim? Ele não tava chamativo. Eu acho que ele tava com uma cor muito parecida, sabe? Tava muito sem graça por isso, que eu acho que faltou cor, faltou, assim, novos, coisas diferentes. Só que, como vocês falaram também, a Daniela, eu acho que ela se colocou mais, assim, no que ela sabe fazer bem e com mais sabor diferente, trazendo coisas diferentes, mas no que ela sabe fazer bem. O que
foi uma boa escolha pra ela, assim. Se você for pensar no primeiro prato dela e nesse segundo, eu entendi as escolhas, assim, não achei ruim. Ela pegou muito essa coisa da Bahia, dos temperos e tal. Foi inteligente, mas eu acho que faltou parecer realmente um prato principal. O destaque do menu. Eu achei que o prato primeiro dela foi muito mais bonito e muito mais interessante do que o segundo. E mesmo que a bisque tivesse perfeita, que não tava, eu acho que não seria tão bonito quanto o primeiro, sabe? Acho que, como a Isa falou, tava pouco recheio. Deu pra ver que não tava. Mas eu imagino que o sabor devia estar muito bom mesmo, porque eu achei que a ideia de combinação dela de recheios era boa. Agora, o polvo. Gente, eu achei esse polvo um absurdo. Na final de MasterChef, apresentar um polvo que estava totalmente errado. Vocês ficaram falando aí. Gente, ele errou na porcaria da panela de pressão lá, que não estava pegando pressão. De forma alguma. Eles estavam falando lá. Não sei se é a panela que não funciona direito. Tinha que ter chamado a Glória, a rainha da pressão. Ela sabe usar a panela, claramente. Mas aí que tá. Ele disse que ensaiou muito o menu. Imagina, tem ensaiado muito o menu em casa. Lógico, né? Mas os seus aparelhos em casa, as coisas que você usa na sua casa, não são a mesma do MasterChef. A panela de pressão do MasterChef era diferente. Se você. Eu nem sei se ele usou a panela de pressão da temporada. Deve ter usado, né? Não é possível que não tenha usado nenhuma vez. Ai, Vocês. sei lá, agora não sei, né? Não lembro, assim, eu só lembro da Glória usando muito a panela de pressão. Não é Eu ia falar que é possível impossível, mas não sei, né? você colocar todo o seu prato principal, numa coisa que você sabe que precisa da panela de pressão para funcionar. Precisa da panela de pressão para ficar perfeito. Não, e assim, fazer isso sem tempo hábil para conseguir arrumar o seu erro, né? Exato! E ainda deixou para os últimos minutos, sem você saber. Porque o que aconteceu ali foi que não pegou pressão. Gente, não pegou pressão. Não tava pegando pressão. Ele ficou um tempão lá, ele tava vermelho. Perdão por isso, estava vermelho. Você vê ele no confessionário, ele tava todo vermelho. Ele tava vermelho cozinhando. Ele sabia que estava dando ruim. Eu tava ficando agoniada, porque ele sabia que estava dando ruim. A gente sabia que estava dando ruim. Os jurados, o povo, tava todo mundo sabendo que não estava dando certo. E mesmo assim, tava colocando. Aí quando ele... E ele não tinha plano, não tinha outra opção. Ele não tinha outro o que fazer. E aí eu penso, e você vai fazer o quê, Felipe? Vai entregar o polvo cru? Entregou. Quando ele colocou ainda pra grelhar, eu fiquei assim, meu querido, é óbvio que isso não deu certo. Só marcou o tempo. Aí marcou o tempo da pressão. Já foi lá, não tirou direito o negócio. Foi uma sucessão de erros com a porcaria da panela de pressão. Mas faltou visão, faltou pensar, né, o que pode dar errado e como você vai corrigir. Não interessa se você fez 5.000 vezes na cozinha da sua casa, porque a cozinha do MasterChef não é a cozinha da sua casa. Isso é uma coisa que eles sempre falam. Ah, porque o fogão aqui é diferente, você tem que se acostumar, etc. Pra mim, primeiro que eu não achei o prato muito criativo também, essa coisa, os purê, o repolho triste que estava ali do lado. Triste, deprimente. Eu adoro repolho, gosto de repolho assim, entendeu? Assado, gosto, grelhado, gosto, adoro repolho, como muito. Estava triste do lado do prato, uma coisa deprimente, com aquele purê. Gente, eu lembrei da Paola falando daquele frango com gripe. Você falou igualzinho ela. Pálido e com gripe. Fiapo! É. Tudo! Nem era lisinho. E ainda colocou um polvo cru, borrachudo. Gente, a Helena cortando o polvo. Eu fiquei desacreditada. Não, e virou um estático do Twitter, né? Ela cortando o polvo. E o pior de tudo foram os chefes mentindo. Todo mundo viu que aquele polvo não estava certo. Eu fico puta com isso, porque, gente, olha só, eu entendo que não querer falar mal na final. Eu entendo isso, eu acho, é normal, acontece. Até a gente, quando vota na final, eu lembro no passado, no Estrela da Casa, na final eu elogiando todo mundo, eu sou assim, eu entendo. Mas não dava pra fingir que aquele povo tava normal. Não dava. Eu passei o tempo todo indignada. Eu não consigo parar
parar de pensar no polvo. Vai fazer 24 horas e eu só penso no polvo. Por quê? Porque tá até agora o meu tweet falando do polvo recebendo like. Eu postei isso. Eu estou desacreditada. As pessoas estão fingindo que aquele polvo estava legal. Eu tô até agora recebendo like nisso. Todo mundo viu que o polvo estava cru. Estava cru, não, borrachudo, sei lá. O polvo não estava bom. E a ironia de tudo, de pegar o polvo que eliminou a participante e usar o polvo de novo na final, ainda com panela de pressão, que foi uma grande protagonista com a Glória. Sinceramente, pra mim, não foi inteligente no menu. E, gente, eu quero também fazer uma denúncia aqui agora. Da denúncia. Mas, pô, quando ele tava empratando e quando eles mostraram o foco na porcaria do prato do povo, tava totalmente diferente. Tava totalmente maquiado. Deram uma maquiagem naquele povo pra gravar o vídeo. Não é possível. Tava lembrando do comentário que eu fiz no grupo da gente que a Helena cortando, o povo tava parecendo que ela tava cortando uma câmara de ar de pneu, sabe? Ah, outra coisa, eu gosto de polvo, já comi polvo. Eu gosto, não é ruim. E como eu falei, a gente não tem nada contra os participantes, mas é porque os erros do Felipe foram muito graves. Foram os erros perceptíveis por pessoas amadoras como nós. Nem tão amadoras assim, porque a gente já tá acostumado tanto a ver o Masterchef, porque a gente já pelo menos já tem Formado em um. Masterchef. Já foi um Masterchef. Mas é porque, pra mim, o Felipe foi o finalista que mais errou na história do Masterchef. Tá claro pra mim isso. Não, pra mim tá claro isso, né? De quem tá que acompanhando, sei. Quem discorda de mim, discorda em casa. Mas eu tô dizendo que. Porque eu acho, porque nas outras finais, os chefes conseguiam enganar mais a gente que tava apertado. A gente claramente sabendo que não tava às vezes, mas é porque não tinham erros perceptíveis pra gente, a olho nu pra gente. Sabe, eles conseguiam cortar um prato, eles conseguiam dizer que um prato tava normal, porque eu não sei se não foi a Helena, não sei se não foi a Helena ou foi o Jacan, que fez um dos comentários pro Felipe que foi, o seu prato tá honesto, o seu prato tá coisa. Foi um elogio que eu digo, gente, isso não é um comentário que se faz pra um prato de finalista, não. Né? Porque foi o limite do sal no primeiro, e depois eu ver outro aqui, agora eu digo, não tá. Mais uma vez eu reafirmo, eu acho que ele tentou dar um passo maior do que a perna, e olha que ele é alto, mas Eu não acho ornou. que o nível tava mais baixo que. Eu lembro da final do ano passado, eu fiquei com vontade de comer os 2 menus. Nesse é tipo assim, se eu não comer, tô de boa. Sabe? Tô tranquilo. Mas Seguindo a isso dieta. é uma coisa que a gente falou dessa temporada, que deu muito entretenimento, mas não entregou tanto na cozinha, assim, quanto outros. Agora vamos falar da sobremesa, porque segundo os jurados, é o prato que define o vencedor de cada Ai, temporada do cara. MasterChef, né? E mais uma vez ele teve que, pra mim, ó, bati o olho, pra mim a sobremesa da Daniela tava melhor. Eu quero começar falando porque o prato do Felipe tava bom, mas eu olhava e dizia, só isso? Sabe, o da Daniela não era o prato mais bonito, mas pra mim eu acho que é o prato que eu mais encararia. De cara, assim, pra ver, porque ela falou que é autoral, então que é novidade pra mim eu dizer, eu quero, né? Que tá um prato que pra se comer. Então eu acho que a sobremesa, e teve um fator muito interessante que aconteceu, porque foi nessa prova que perguntaram para o mezanino para quem estavam torcendo, né? E claramente a maioria estava torcendo contra a Daniela, ou seja, estava torcendo pro Felipe. E isso é o que alimentou a Daniela a temporada inteira. Quanto mais ela tinha, pode ver, gente, quanto mais ela tinha rivalidade, mais ela ganhava pin, mais ela era destaque. Foi todas as rivalidades dela sair, ela ficou com um desempenho mais fraco, ela foi quase saindo, porque ela fala que gosta de um bom embate, né? Ela fala assim, então acho que pra ela é bom sentir aquela energia, aquela adrenalina da rivalidade. Tanto que se ela tivesse com a final com a Sofia, por exemplo, a Daniela teria servido o melhor menu da história do MasterChef. Tenho certeza disso, porque estaria com a rival propriamente dita dela. Como o Felipe não era um grande rival dela, né? Um adversário só, mas rival não era? Eu acho que faltou isso, mas eu acho que deu um gás pra ela caprichar um pouco mais na sobremesa, ela ver as pessoas ali torcendo mais pro Felipe. E foi o que deu certo, mas de sobremesa, eu acho que pra mim ela levou, tava parecendo mais gostosa. E os jurados pareceram gostar realmente bastante das sobremesas aí, já na hora mais livre, depois de comer um povo borrachudo que servissem ali, gente, tava muito melhor também. E pra vocês, o que achou das sobremesas que apareceram, o momento decisivo da temporada? Ai, gente, aí eu fiquei com um pouquinho mais de vontade de comer elas, assim, achei mais interessante. Primeiro porque eu gosto de sobremesas que tenham café. Eu gosto muito da combinação de café com doce, sabe? As frutas que a Daniela usou, eu vou ser sincera que eu não conheço o gosto de metade delas, então eu fico um pouco meio com receio, assim, de comer. Mas, eram as coisas que eu estaria mais disposta mesmo a experimentar também. Eu achei bem legal, assim, as 2. Nada que seja
super incrível e que seja, né, uma super novidade. A da Daniela um pouco mais, lógico, eu acho, né? Ai, gente, mas no geral eu achei o menu inteiro, 2 menus inteiros meio mornos, assim. Então, a sobremesa realmente foi o ponto mais alto. Não, eu acho que a entrada foi primeiro, depois a sobremesa, depois o principal. A Camis fez um comentário sobre a sobremesa do Felipe que eu concordo plenamente, que ficou parecendo quando vai no self-service de doce e você coloca um pouquinho de cada coisa. Ficou Uhum, o brigadeiro de uhum, colher. Gente, pra mim, eu entendo ser um tiramisu desconstruído. Eu entendo a ideia de ser desconstruído. Mas ele desconstruiu demais. Porque ficou parecendo que as coisas não tinham conexão entre si. Era pra comer como? A ideia do desconstruído é as coisas estarem desconstruídas em formatos diferentes, mas elas para serem comidas juntas. Como era exatamente para comer isso? Me explica. Era para você pegar a geleinha e tacar em cima e jogar o coisa em cima? Tava um mistério. Achei que a formulação da sobremesa não fez o menor sentido. Outra coisa, tiramisu, aí fala assim, a sobremesa ousada. Tiramisu não é uma sobremesa ousada. Pra mim seria mais ousado se ele tivesse montado um tiramisu. Porque por causa das questões de sabor, o tiramisu tem que ter um tempo na geladeira, né? Pra descansar, etc. Pra mim, eu não entendi a ideia da sobremesa ser desconstruída. Pra mim, desconstruiu demais. Eu acho que não foi uma boa escolha pro Felipe, até pensando no menu dele e nas coisas que ele apresentou, de frutos de mar, etc. Eu acho que o tiramisu tem um sabor mais forte. Para mim, não fez sentido. Eu acho que ele devia ter ido para uma sobremesa mais leve. Talvez uma sobremesa mais cítrica, como a Daniela pensou. Eu acho que combina muito mais com frutos do mar. Eu acho que ele não fez uma escolha muito inteligente e eu acho que a sobremesa puxou o prato dele para baixo. Desconstruiu demais, mas mesmo assim eu acho que tiramisu, nessa combinação, cara, tiramisu, não sei se as pessoas quem já comeu tiramisu, mas eu não acho que seja um gosto quando você pensa assim no prato, sabe? É uma sobremesa italiana. Você olha pro menu do Felipe, pra mim não combina. Agora da Daniela. Eu achei a sobremesa da Daniela, eu achei a ideia, quando ela contou a ideia, muito legal. Me deu vontade de experimentar, porque eu acho que eu gosto desses sabores que ela se propõe a fazer uma coisa mais cítrica e tal. Mas eu achei que a forma que a sobremesa foi montada não estava muito bonita. Eu não entendi o que era aquilo. Era um triângulo Illuminati? Eu não entendi. Daniela, me explique. Eu não entendi por que era daquele formato. Eu achei assim, parecia gostosa. Eu gosto das coisas, dos preparos. Achei que assim, ela fez bastante preparo, né? Só de fazer o biscoito e tal. Eu gosto bastante, parecia bom, mas não entendi o formato da sobremesa. Eu fiquei assim, gente, mas o que é um triângulo? Não entendi. Mas a sobremesa dela achei inteligente porque pra mim combinou com a ideia que ela tava fazendo coisas com fruto do mar, etc. E pra mim essa coisa cítrica combina mais. Sabe, quando você olha o menu inteiro, apesar de que eu acho que eles devem ter achado a sobremesa dela grande para um menu assim, né? Com muita coisa. Eu acho que faz sentido dentro do menu dela, os sabores que ela escolheu. Eu gostaria de estar montado de um jeito que eu entendesse melhor do que coisa, mas assim, eu acho que deve ser gostosa. Eu fiquei curiosa com os sabores. O do Felipe eu já conheço o tiramisu, pra mim o tiramisu dele não me deu vontade nenhuma. Eu concordo com a Laura. Eu acho que o dela é diferente, o dela dá uma vontade de experimentar, de ver o que é aquilo, mas também concordo que a montagem estava feia. E o do Felipe, é isso, tiramisu, é uma coisa que a gente já conhece, ele desconstruiu, mas eu também fiquei com essa coisa, como é que vai comer tudo se as coisas estão meio espalhadas no prato e é meio líquido assim? Então, eu achei meio esquisita a Como montagem. que você vai puxar o chocolate e botar em cima É, ali? Nossa, ficou muito estranho esse desconstruído. pois é isso. Faltou uma tacinha, eu acho. Talvez ficasse melhor. Dentro da Exato. tacinha. Mas eu continuo achando que tiramisu foi a escolha errada pro menu dele. Mas é porque eu não consegui entender, gente, porque ele queria Explica. trazer a história do café, entendeu? Então, assim, tudo bem que Mas poderia ter
feito de outra forma, mas Mas pensa eu assim, acho ele é polvo, é camarão, dashi, tiramisu, que é uma sobremesa italiana. Inclusive, o melhor entendi. tiramisu que eu já comi foi num restaurante italiano, tem no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, depois de comer uma bela massa, que é perfeito acompanhamento para um tiramisu. São questões que ele pode explicar esse menu depois também nas redes sociais dele, tudinho, né? Que geralmente os finalistas costumam explicar, né? A da Daniela, eu quero a Daniela explicando aqui no podcast, que ela já foi convidada. Eu quero a Daniela explicando aqui o menu da final dela pra lá. Mas olha, vamos pro resultado? Do resultado a gente teve o que todo mundo esperava, né? Por mais que eu vi spoiler no Twitter dizendo que o Felipe ganhou. Afinal, foi ao vivo, gente. Ah. A gente se fosse gravado, certeza que tinham picotado muitos erros dos jurados ali. Mas foi ao vivo, a gente viu que a Daniela foi consagrada a grande vencedora. Era um resultado que a gente já esperava, não só porque, querendo ou não, gente, ela foi a primeira participante da história do MasterChef a ganhar 3 pins tão rápido. Eu acho que nunca ninguém teve isso. Eu até voltei para ver se alguém na história do PIN, para ver se alguém tinha feito essas 3 vitórias. E ela conseguiu isso, e ainda mais com uma temporada tão pequena, porque se fosse uma temporada normal, a gente teria ainda mais uns 9 episódios de MasterChef por aí, né? Vai que até mais com 7 pins aí, nunca se sabe o que o enredo, as eliminações simples dariam de desenvolver essa temporada. E o enredo girou em torno dela, a gente sabe que foi o grande nome. O MasterChef pode não ter sido uma temporada muito focada na gastronomia, não tivemos os grandes pratos, não tivemos os pratos memoráveis, mas sem sombra de dúvidas em rede social, o MasterChef engajou bastante. O MasterChef engajou mais do que reality show da Globo, né? Quem sabe que tem uma estrela da casa no ar. Mas pouca gente comenta. Dá uma audiência maior, muito maior do que o MasterChef dá. Mas nas redes a gente viu que o MasterChef conseguiu engajar muito. Os posts da Daniela com vários likes, comentário no Twitter, no Instagram, vários seguidores. Já tá chegando a uns 200 mil seguidores quase, ou já deve ter passado na hora da gravação desse episódio. E tá indo lá, foi um resultado super esperado. E que, querendo ou não, gente, ela deu uma aula também de como é ser um participante de reality show, né? Como se comportar, como trazer o protagonismo para você, como se aproveitar das situações que o programa te dá. Ela foi muito inteligente, é uma das participantes mais inteligentes de reality show que eu já vi. Já falei isso lá no comecinho, quando começou esse plot com ela. E tá aí Daniela vencedora. E vocês, o que acharam aí da vitória dela, da Daniela? Até rimou. Eu acho que ela foi a protagonista do programa, né? Então, assim, a temporada meio que girou em torno dela, porque um outro grupo fez isso acontecer. E a gente sabe que você não pode dar atenção em reality show para outra pessoa, a atenção tem que ser sua, mas eles faziam questão de dar atenção para ela. Enfim, eles construíram o personagem dela e ela se aproveitou, né? Ela foi esperta. Tá certa ela, foi a protagonista da temporada e, assim, o enredo girou em torno dela, então para mim ficou meio óbvio que ela chegando na final ela ganharia. Sabe, não teria, eu não via o Felipe ganhando de jeito nenhum, assim, sendo como fã de reality show, sabe? Não via isso acontecer. Mas, eu achei ok, assim, não torci, assim, por ela durante a temporada, porque minha torcida foi a Leonela. Mas não tem nada contra também, não. Acho que ela, principalmente no início da temporada, ela serve muito, assim, sabe? É muito bom acompanhar. Depois ela dá uma caidinha. Mas é isso, assim, foi uma boa vitória. Assim. E meio cinema também, que ela tenha ficado e a outra tenha sido eliminada por causa do mel no Coisa Vegana, né? As pessoas ficam usando pra diminuir, mas eu acho que isso só ajuda no plot do filme dela, né? Do protagonismo dela, tipo, pra se reerguer depois disso. Assim, a temporada, como o Tony falou, a temporada girou em torno dela, ela soube aproveitar os plots que lhe foram colocados e soube usar isso. A gente sempre fala, você tem que usar o programa lá dentro, porque lá a gente não vê tudo. Já falamos isso várias vezes, a gente falou isso essa temporada sem parar, né? A gente participou mais do que o normal, eu e o Tony, né, no podcast da temporada. E a gente falou isso a gente falou isso várias vezes, a gente falava entre nós e a gente falou na gravação. A gente só vê o que o programa mostra pra gente. Então não adianta participante ficar falando, mas não interessa. Tem que se expor às coisas. Ontem mesmo a Tainã falou, como é que ela falou? Que ninguém tá torcendo a Daniela. Aí depois será que ela não sabe porque ninguém tá sendo por ela? Eu falei, não, a gente não sabe. E aí? Exato. A gente não sabe. Ninguém fala, todo mundo só fala em códigos. Então, assim, de novo, tem que se aproveitar seus momentos, tem que se criar suas situações, tem que se criar sua história.
os personagens que marcam, os personagens que ficam até o final, que ganham, são personagens que marcaram e que vão ser lembrados na história. A Daniela, mesmo se ela perdesse, ela ia ser uma personagem lembrada nessa temporada. Ela virou a história, ela fez tudo ser sobre ela. A Juliette, todos contra a Juliette, foram todos contra a Daniela, né? Ela marcou, inclusive até o marido dela marcou na final com os confessionais, foram ótimos. Inclusive a mãe do Felipe também, falando que queria empurrar a Daniela naquela hora. Aí eu fiquei, ai meu Deus, ela dando mais um plot pra Daniela, assim, na final. Eu apostei na Daniela ganhando, justamente, eu acho que, assim, o Felipe, o melhor que ele seja, e ele era claramente bom, tanto que ele ganhou vários pins, e ele foi sempre no nível bom, né? Ele nunca ficou pra ser entre os eliminados. Mas ele não tinha muita história. Ele demorou até muito tempo para aparecer até quem ele era, né? Naquelas edições que eles fazem. Então, assim, nem digo que... Então, ele não apareceu muito para o público criar uma relação. Isso acaba dificultando para ele como personagem que tem uma história no programa. Qual que é a grande história do Felipe no programa? Não tem. Mas a Daniela tem. E tanto que eu acho que ela tinha muita torcida, porque as pessoas gostam de ver essa personagem que ninguém queria ganhar ganhando, né? Tipo, joga na cara. As pessoas gostam de ver isso. Então, por isso que eu acho que ela tinha muita torcida. Não era minha torcida também. Eu e Tonho éramos os presidentes do fã-clube da doutora Leonela. Mas, pra mim, assim, quando eu penso no programa, eu entendo por que ela ganhou, né? Exatamente. É isso mesmo. Ela eliminou todo mundo que queria ela fora, né? Isso é uma história muito boa pra reality show. E ela não eliminou todo mundo e sendo ruim. Longe disso, ela foi boa, né? Ela tem todos os pins que ela ganhou foi muito boa. E ela foi aclamadíssima em toda a sobremesa que fez. Tanto que a gente falava, quando chegasse na sobremesa, não tinha como ela perder. Né? Que toda a sobremesa que ela serviu, até em provas que o grupo dela perdeu pra vir equipe, mas a sobremesa dela era elogiada. Então isso é um ponto muito importante. Eu acho que isso casou muito bem pro MasterChef, porque o MasterChef, pra construir uma história, um enredo, por exemplo, um enredo de todos contra um, não era todos, um aspas nesse todos, porque era um grupo contra a Daniela, não teria sido duradouro, nem teria tido repercussão se a Daniela fosse ruim cozinheira, porque ela teria sido eliminada em algum momento. Inclusive, não é um plot usual do MasterChef. Eles fazem, geralmente, um contra um, tipo, rivalidades pontuais de um contra o outro, ou grupos, né? Assim, eu não lembro de ter visto outro assim, vocês lembram? Não. E olha que a Daniela cozinhando bem conseguiu eliminar todos eles. E eles cozinhando mal. É que eu falo, mas teve a questão, como a Laura levanta esse ponto, a questão anterior, gente, MasterChef, você também às vezes tem que contar com a sorte. A sua permanência depende do erro dos outros. Isso claramente. Algumas vezes depende da Tereza errando 2 vezes. Então o povo tem que agradecer mesmo que ela errou 2 vezes, foi eliminada 2 vezes. Né? Mas ela cozinhou bem, ela soube administrar, porque se fosse o plot de todos contra um, ela podia ter muito bem usado o plot de perseguida disso, né? Caberia ela usar isso. Mas ela usou uma coisa de uma forma que casou muito bem com o programa, porque foi assim, se eles querem me lembrar, então eu vou cozinhar melhor que eles e eu vou continuar. E continuou porque parece que os deuses dos reality shows, né, se uniram tudo, soltaram a mão do Big Brother, soltaram a mão de tudo esse ano. Né? Da Fazenda não pegam nem na mão, já estreia com a mão solta. Já o mundo desandar. Mas ela, com a Daniela, foi engraçado porque acontecia tudo. Acontecia desde a rival dela ganhando, porque a Sofia ganhou o PIN, né? A Sofia ganhou o PIN, Tainá ganhou o PIN. Aconteceu aquela cena no mezanino da Tainá chorando. A Daniela nunca sai, e nunca saiu. E quando saiu foi com troféu, né? Então, assim, tudo acontecia para o enredo da Daniela crescer. E, mais uma vez, ela não se vitimizava diante das câmeras. Ela dava uns confessionários bons, umas frases feitas, impacto. E casou muito bem. Por isso, gente, inteligência emocional é tudo. E se você vai pro MasterChef ano que vem, escuta a gente primeiro, escuta o episódio da gente, mas vá sabendo que é um reality show também. Você tem que cozinhar e entregar entretenimento. E isso a Daniela fez muito bem. Por isso que ela é uma das vencedoras mais aclamadas da história. Não coloco ela como uma das melhores, desculpa, Daniela, não coloco melhor, porque tem Elisa, né? Elisa ali é um outro patamar, primeira vencedora. Elisa é a Kelly Clarkson da gastronomia brasileira. Né, ganhou a primeira temporada e ficou grande. Né, é verdade. Né? Eu sempre tentando encaixar a Kelly aqui em algum momento que eu vou estar em algumas primeiras temporadas, né? Porque é um bom exemplo citado. A Kelly é a maior winner de reality show pra mim ainda. Então a Elisa ganhou a primeira temporada, ninguém conhecia no Brasil direito o MasterChef, só quem era mais nichado porque era um reality show
não aparecia nem no streaming direito, e conheceu, então, assim, a Daniela maravilhosa, vitória merecida, e espero que tenha sucesso aí no rumo que ela quer tomar, né? Porque é advogada agora e cozinheira, né? Vamos ver aí. Entre um processo e outro, no restaurante lá no bistrô, Dona Dandy, né? Se não me engano, o que ela quer fazer. Vamos ver qual participante do Masterchef a gente quer ver estagiando lá com ela, hein, gente? Já tem alguns nomes aqui comigo, pensando. Eu quero aproveitar para fazer uma crítica à Helena, um crítico elogio, porque ela ficou falando da final carioca. Não é a final carioca, que a Daniela não é do Rio de Janeiro. E outra coisa, ela ficou falando. Ela falou uma vez certo, uma final fluminense, e depois ela voltou pro carioca. Falei, não, por favor, vamos respeitar a região inteira, né? Né? Não é só Rio de Janeiro. Ela é de Petrópolis, ela não é carioca. Nossa, eu não faço nem ideia do que vocês estão falando, vocês podem explicar. Bom, nasceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é carioca. Nasceu no estado do Rio de Janeiro, é fluminense. Eu e Tonho somos fluminense. É, Entendeu? a É isso. gente que é do interior é fluminense. A Daniela, ela é de Petrópolis. Então ela Isso. é fluminense, ela não é carioca. Apesar dela ter mais sotaque do que o Felipe, né? É. Entendi. E ela nem mora no Rio de Janeiro, né, Daniel? E fazer um parênteses que o Felipe ontem estava mais Sacha Bale que o normal, porque estava muito igual, né? Mas, ó, vamos falar dos confessionários, que é a última vez que a gente fala esse ano dos confessionários Masterchef, né? Que é o Chapolin Gremista que faz lá no Twitter. E a nível de curiosidade nessa final, não vou trazer a lista da final inteira, né? Porque muita gente falou, até o marido da, da Daniela ganhou bastante confessionários, mas só para sobre os finalistas, a Daniela teve 56 confessionários contra 46 do Felipe, né? Foi bem equilibrado, assim, 10 é um número pequeno, mas vamos juntar todos os episódios, os 15, e a gente ficou assim por classificação. Tivemos o primeiro lugar da Daniela com 257, Leonela com 234, Felipe B com 220, Rodrigo 190, Guilherme 181, Tainan 167, Glória 165, Felipe M 157, Fernanda 125, Sofia 118, Tereza 95, Ricardo 94, Vitória 87, Nayara 70, Lucas 67, Salomar 57, André 55 e Flávia 48. Cara, Nayara, totalmente esquecida, né? Só Né? O que eu queria da Nayara era ser feliz no simples como ela. É a diva rica. É o meu objetivo de feliz no simples, é o dela, no meu iate. Né? Vamos falar agora do destaque da temporada? Que é dia de trazer destaque da temporada, porque a gente fala toda semana quem foi destaque do episódio, mas dessa vez a gente vai trazer quem ele achou que foi destaque da temporada com critério único exclusivamente de cada um. Do Tom é maravilhoso, já que ele falou que ele vai usar uma cartada que eu dou todo ano, quase aqui. Agora chegou o momento Isso do não Tonho. pode reclamar. Não, mas esse ano eu não vou dar, porque até pra minha cartada tem limites. Né? Assim, até pra eu dar essa cartada tem limite a minha aqui. Mas o Tonho realmente é uma cartada boa, porque ele merece menção de destaque aqui. Mas a twist é que eu vou fazer assim. A gente vai ter que trazer obrigatoriamente 4 participantes, não todo mundo trazer 4, mas vai ter que ter 4 fotinhas aqui, porque nós estamos em 4 aqui, porque cada vez que um for citando um, a gente não pode citar mais. E essa temporada tem sim como a gente trazer 4, tem como trazer até mais. Então a gente sempre começa com os convidados. Laura e Tonho saíram na frente, por mais que sejam oficiais aqui, estão como convidados. A Laura até falou que veio mais que o normal, é porque teve mais episódios polêmicos que o normal e eu prefiro trazer entre a gente do que trazer um participante do Masterchef pra entrar no climão aqui com a gente, né? Porque a gente conhece o humor da gente, a gente sabe onde pode ir, onde não pode ir, a gente não sabe o que um participante do Masterchef vai falar aqui, a gente não sabe, né? Eu digo, a gente não tem dinheiro para pagar os honorários do Tonho, né? O Tonho não vai fazer pro bono com a gente tem que pagar o nosso advogado, mas vamos lá. Laura, pra você, quem é destaque dessa temporada e por quê? Choca a gente? Eu acho que, surpreendendo a todos, meu destaque é a doutora Leonela. Surpresa, choque. Porque a doutora Leonela, eu acho que eu dei destaque para ela em quase todos os episódios que eu vi, que eu estive aqui. Eu acho que a doutora Leonela é personagem necessário para reality show. Tanto que você falou aí, ela teve muitos confessionários e a gente teve pessoas que chegaram muito longe e não tiveram nem metade disso, porque ela entregava na narrativa, ela entregava falando as coisas. Tanto que na final ela falou que o finalista era pressão baixa. O que dizer, né? Acho que isso já resume a doutora Leonela. Além de cozinhar bem também, claro, ela foi super bem, ela chegou muito longe, mas ela narrou muito o momento da temporada. E eu acho isso essencial para um reality show. A gente precisa de personagens como a doutora Leonela. Então, para mim, ela é meu destaque do Masterchef 2025. Vamos lá, Tonho, sua vez. Quem é destaque dessa temporada e por quê?
quando o Hit me falou que tinha que trazer um destaque pra temporada, eu já pensei, a Laura vai trazer a Leonela, então não vou roubar da Laura. Já basta no Melhores do Ano, né, Muito de nos verdade. nossos destaques do ano, que a gente sempre rouba uma coisa do outro. Eu não ia roubar a Leonela, porque eu sabia que ela ia trazer, e pra mim a Leonela é o maior nome da temporada. Mas eu vou, né, usar a cartada do meu conterrâneo, né, gente? Eu nunca tenho um Volta Redondense. Quando eu tive um Volta Redondense foi o Eliezer, do Big Brother. Então, assim, não é sempre que a gente pode estar enaltecendo um Volta Redondense. Então eu vou aí enaltecer o Rodrigo, que eu acho que ele começou pressão baixa na temporada, terminou também na pressão média baixa ali também, né? Não subiu tanto, não. Mas ele evoluiu muito durante a temporada, ele teve 4 pins. E ele, acho que principalmente nos últimos episódios, ele mostrou mais, assim, mais confessionários, mais carisma e tal, assim. Então, eu acho que eu gostei de acompanhar ele, acompanhar uma pessoa daqui que eu não conheço, mas achei interessante, sabe? Levar a Volta Redonda lá pro MasterChef e mostrar que sabe cozinhar, que cozinha bem, que fez pratos bem legais, que inclusive não quer abrir um restaurante, né? Igual os chefes chocados, né? Não quer trabalhar em restaurante. Ele não, quero ser pesquisador, quero, sei lá, virar influencer, gente, qualquer coisa. Tá ótimo, né? Não é porque você vai pro MasterChef, você tem que abrir um restaurante também, né? Então, eu achei ótimo ver um Volta Redondense. Então, se tem um Volta Redondense, a gente vai enaltecer. Eu não vou ser tão abrangente igual o Hit, que enaltece qualquer pessoa da Paraíba, né, que ele pega o estado inteiro. Aqui do Rio de Janeiro, às vezes é bom não enaltecer todo mundo, não, sabe? Do estado. A gente deixa abaixo, assim, porque o estado do Rio, né, já trouxe aí presidentes Coisas duvidáveis, terríveis. duvidosos, né? Exato. Então a gente deixa abaixo. Mas o Rodrigo eu vou estar enaltecendo aqui da minha cidade. Não, tá, até porque da minha cidade, se eu for exaltando, é eu que vou ter que ir para um reality show, né? Porque mano, eu que vou ter que sair daqui e ir pra lá. Mas não, esse ano eu não vou trazer Rickard, desculpa, eu vou quebrar a corrente com você. Porque nem a Flaslana eu trouxe, né? Mas a Julieta eu trouxe porque ganhou ainda. Ainda foi isso. Mas agora vamos pra Isa. Isa, depende da sua resposta, eu vou ver se eu vou boninhar nesses destaques da temporada ou não. Vamos lá, pra você, quem foi destaque da temporada e por quê? Poxa vida, eu quero falar uma pessoa, mas eu tô com medo de falar essa pessoa e você falar outra e a gente ficar sem essa pessoa nos destaques. Não se preocupe, eu posso boninhar a qualquer momento aqui. Vem Qualquer aí, ou coisa não. abre um extra. Olha, se tem uma coisa que esse podcast sabe fazer, é abrir exceção em hora a gente elencar coisas. Os melhores do ano da gente tá aí de prova, que às vezes é pra trazer 12, a gente traz 16. Né? Ai, Tá normal entre a gente. gente. Gente, eu preciso trazer a vovó Glória. Ah, pelo amor de Deus. Eu amei que chamaram a Glória de Nossa Senhora da Panela de Pressão. Ai, que demais, cara. Gente, foi um puta de um frescor, sabe? A gente assistir a Glória, assim, e foi muito legal, porque ela começou de um jeito que a gente, né? Começou por causa do filho. E, cara, ela construiu a própria história de um jeito muito legal, sabe? Então, foi muito, muito legal assistir e acompanhar a Glória. Então, eu tenho certeza, né, que, obviamente, a Daniela também é um destaque dessa temporada, mas, gente, sem Glória não ia ser a mesma coisa, né? Foi demais, foi demais. Inclusive, isso da Glória de se inscrever por causa do filho, para divulgar o filho, e quase chegar na final, e talvez, quem sabe, tivesse vencido a temporada, Tom e Laura vai entender a referência, isso é tipo a audição do X Factor da Nick, que o pai morreu, achou a inscrição lá e quase ganhava o X Factor por causa disso, né? Então, assim, é uma narrativamente falando, a história da Glória era muito boa com isso já. Era uma história É. muito boa, de, tipo, eu me inscrevi para ir para divulgar o meu filho, mas tava, e ela acabar ela mesma ganhando o programa, sendo ela a vencedora. Uhum. É uma história Imagina, muito que boa, loucura, hein, narrativamente gente? falando, Nossa Narrativamente seria Senhora. maravilhoso. E é um querido, tá lá, vai ver as fotos e teve aqui com a gente também no podcast. Ele, se tudo der certo agora, E eu também vai estar aqui. participei, muito querido. Eu achei legal essa escolha porque também eu acho que a Glória foi uma participante muito diferente do que a gente teve em todas as temporadas do MasterChef. Eu não consigo pensar em ninguém como a Glória. E eu vou trazer. Minha resposta é Pereira da Isa, se boneava ou não, porque eu tava se a Isa trouxesse a Daniela, eu ia trazer a Glória. E se a Isa trouxesse a Glória, eu ia trazer a Daniela, porque, gente, não tem como, Não né? tem como. Eu expliquei isso faz 5 minutos, e só pra falar de forma mais resumida também,
nome da temporada, maior enredo da temporada, conseguiu entregar tudo que fã de reality show queria, conseguiu entregar gastronomia, história, frase de efeito, impacto, dizendo que vai ser só insossa um dia que estiver morta, já é maravilhosa, só perde para a doutora Leonela falando que o prato da Sofia tava parecendo reboco de parede. São os 2 melhores quotes da temporada pra mim, são esses 2. E a Daniela mostrou que se você quer ganhar um reality show de gastronomia e você tem rival, você tem que cozinhar bem e não dar muita trela pro que o rival tá falando. Chegar nas câmeras e entregar um entretenimento que a gente merece. E a Daniela fez isso muito bem. Então, sem sombra de dúvidas, ela é um dos maiores nomes dessa temporada. É uma das vencedoras que vai ficar mais tempo na boca do povo, tenho certeza disso. As notas dos episódios dela com ela estão nas alturas. Curiosamente, essa da final não tá tão alto quanto o do episódio da desclassificação, né? Porque foi um show à parte ali. Mas tá aí nossos destaques. Pessoas interessantes, que cada um com sua história. Leonela, Rodrigo, Glória e Daniela. Seria um top 4 interessante também no Masterchef. E vão aparecer na fotinha aí como destaque geral. Mas é isso, estamos chegando ao fim. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado a quem nos acompanhou no Masterchef esse ano, gente. Foi muito bom. Visualizações maravilhosas. Espero que todo mundo daqui ano que vem. E a gente não comenta, né, Masterchef Confeitaria. A gente não comenta Masterchef Celebridades. Só se acontecer alguma polêmica, uma coisa fora da curva, que a gente aparece do nada com um episódio sobre. Mas vem aí a Operação Triunfo, que é um reality show musical, que a gente vai comentar. Vem aí Corrida das Blogueiras, em outubro também, que é um reality show que a gente comenta aqui também. Tem episódios sobre Drag Race, tem entrevistas com participantes do Masterchef, que só é ainda mal liberar o participante querer que eles venham aqui também. E outros listas que a gente faz, outros realities que a gente assiste por aí. Muito obrigado também aos convidados que vieram durante a semana, né? Os participantes do Masterchef, e quem tá aqui já na casa, que é a Camisa, o Pedro, estão sempre aqui vindo com a gente. Então é isso. Até semana que vem nos próximos episódios e tchau. Tchau.